Então é isso mesmo. Então, fala de novo, meu amor. Então, pessoal, a Rosana, ela se formou em 2012. Ela é técnica em nutrição e dietética, formada lá pelo Senac. E a Rosana, ela tem um diferencial. Ela chegava, aula teórica, aula prática, quaisquer que fossem as aulas, ela chegava sempre com um potinho, né, Lu? Alguma coisa que ela tinha inventado. E ela tem esse dom de criar, e ela até sonha, né, Rô? Sonho com a receita, acordo e corro na cozinha fazer. E já pega os ingredientes e faz, e dá certo, né? Então, assim, eu falo que é um dom, porque realmente... Então, ela falava assim, a gente era cobaia dela. A gente adorava. Muito ruim, né, ser cobaia dela. Então, assim, na hora do intervalo, a gente era sempre cobaia. No dia da minha aula, no dia da aula da Lu, cada dia tinha uma novidade. Nossa, e ela chegava com os produtos já prontos. O que você acha que está faltando, tal? E a gente ainda dava uns pitacos, mas nem precisava, né, Rô? Acha? E assim foi. Durante todo o curso, os quase 2 anos de curso, ela foi trazendo novidades, criando, inovando. Isso, né, em Rô? casa, né? Inventava em casa, levava. Então é isso, eu comecei a fazer esse curso e comecei a fazer essas invenções na cozinha, porque também já vim de uma família toda que já cozinhava, já fazia bolo, doces, salgados. Eu já fazia salgadinhos para vender, mas nada sem glúten. Né? Ajudava minha mãe a fazer os bolos, de todos os casamentos fomos nós que fizemos. E dava aula, nada a ver com alimentação, né? Dava aula para primária, educação física, e adorava também. Mas aí, e trabalhava na empresa que hoje é do meu filho, e que não tem nada a ver, é metalúrgica. Então, bom, eu falo assim que eu já fiz de tudo, né? Só não virei bolsinha, mas nada contra, mas só isso faltou. Mais nada, porque tudo, adoro artesanato, adoro cozinhar, adoro inventar coisas, então eu sempre fiz de tudo para vender. Fazia fila na porta da minha casa para comprar panetone, pirulito de chocolate, saía vendendo nos bares, com os filhos no colo, carregando uma madeira, e assim foi a minha vida, e querendo uma casa, e vendia tudo para ter minha casa, porque eu morava no fundo do quintal da minha mãe. Então, a minha vida foi assim, de muita luta com as crianças pequenas. Dava aula na cidade de Araci, que não tinha escola. Hoje tem o CAIC. Sabe onde eram as aulas? Não sei se alguém sabe, aqui alguém já contou para vocês onde eram as aulas na cidade de Araci? Dentro daquele cemitério maravilhoso hoje, era a sala de aula, no necrotério, as salas, era a sala de aula. E eu dava aula ali, de manhã, de tarde e noite. Tanto é que eu dava aula grávida, e meu útero chegou a cair, porque não tinha asfalto na serra, era pedra e terra. Então eu ia de ônibus, voltava de ônibus, ia 2 vezes para lá e voltava, até que meu útero caiu, eu tive que usar suspensório para continuar. Depois de 6 anos dando aula lá, abriu o CAIC. Aí quando abriu o CAIC, eu precisei parar de trabalhar lá, por conta de saúde dos meus filhos, tudo, e acabei abandonando lá, né? Aí fiquei nos estágios, nas escolas aqui, fazendo estágio, tudo. Mas sabe quando você pensa assim, não é ainda o meu caminho, né? Não queria. Então aí eu parei de dar aula e fui fazendo essas coisas na cozinha com a minha mãe, fazendo salgadinho. Até eu descobrir que os problemas de saúde da minha filha era alergia a algum alimento. E naquela época, hoje a Amanda tem 37 anos. Naquela época, quem que se falava uma coisa dessa? Se eu falasse isso para um médico, ele ia falar que eu estava louca. Mas foi difícil descobrir que era da farinha de trigo, né? Que era do trigo e do leite também. Nossa, era muito difícil. Imagine, cozinheira na família, boleira. Então a gente fazia um bolo, a Amanda chorava com a mãozinha na pica e queria o bolo. A gente fazia um só para ela. Então, ela passava mal, ia para o hospital e a gente não sabia. Ela ainda tinha acabado de se formar em fisioterapia, ainda a gente não sabia ao certo o que ela tinha. Então, uma vez eu peguei ela estava atendendo uma cliente na clínica dela, não era dela ainda. E ela me ligou, mas com muito custo, porque ela tinha caído, ela não sentia mais as pernas. Então, era direto, ela desmaiava,
não sentia as pernas, ela ia levantar da cama de manhã cedo, pumba, caía no chão, ela, não, mãe, eu tô sem perna. Eu falei, não, suas pernas estão aí. Então ela não sentia. E a gente não sabia o que era. Até, não sei por quê, de repente eu falei, vamos procurar uma nutricionista. Às vezes, né, não sei por que eu tive essa ideia. E essa nutricionista começou a tirar tudo que ela comia. E ela era celíaca, a sorte, que ela não comia já o glúten. E ela falou, vamos testar o leite, o glúten. E ela foi tirando tudo, carne, tirou tudo. E assim, tinha assim 30 dias sem comer e depois ia voltando, introduzindo aqueles alimentos que ela tirou para ver qual ia fazer mal para ela. Foi quando descobriu que era o glúten, que era o leite. Aí acabou aquela história, né? De chorar, a gente dá bolo, chorou da pizza, chorou da sorvete. Sabe essa história? Justamente. Saía para comer pizza, e ela gritando de dor, e a gente saía para comer pizza, dava sorvete, tudo que ela gostava, porque ela é pior que eu. Não pode ver nada que tem lombriga para comer. Então, e a gente dava, né? Não sabia. Aí acabou essa história. E ela, até hoje, 37 anos, ela faz a própria alimentação, come daqui da padaria. E foi por conta disso que eu comecei a inventar essas coisas na cozinha. Porque naquela época não tinha nada para comprar. Tinha uma marca que, tudo bem eu falar, era a Mina, mas pouco se entendia. E aí tinha umas coisas muito ruins, sem sabor, como se estivessem fazendo alguma coisa para doente. E não é, né? Não é. E, então ela comia, ela chorava, que era horrível, não tinha nada a ver com o que a gente fazia. Então esse foi mais um motivo de eu começar a fazer as misturas de farinha, buscar essas farinhas em tudo quanto é lugar, na internet, nos lugares, porque também era difícil isso antes, para inventar esses bolos. Aí quando uma coisa dava certo, ela levava para a clínica, as clientes experimentavam, não pode ser, não sei o quê. Aí essa história começou assim. Aí resolvi fazer o técnico em nutrição, porque a Amanda também tinha uma certa intolerância à gordura e açúcar. O açúcar, como que subia muito, né, a glicose no sangue, e ela desmaiava também. Então, até eu descobrir isso também, então por isso que o curso era certinho o que eu precisava. Apesar que eu achava que eu ia encontrar lá soluções do zero glúten. Quando eu vi que ainda ninguém tinha essa consciência, por isso que eu queria levar para vocês e falar, gente, a gente precisa descobrir sabores novos e que agrade as pessoas, porque não adianta ter remédio para comprar, que ninguém todo mundo está até aqui de remédio, né? Então era essa a minha intenção e meu sonho. Aí virou assim, não, eu vou abrir um lugar, e era com muita dificuldade, sem dinheiro, sem ninguém apoiando, você é louca. Já uma coisa normal, já não dá certo, você quer abrir uma padaria, assim, não, eu quero, meu sonho. E queria, e pensava, e a Amanda sabia que eu ia abrir com ou sem dinheiro. Aí uma cliente dela falou, meu filho está sem fazer nada, vamos lá abrir junto, tá. Mas era uma criança, né, não tinha muita noção de nada, e aí, mas foi o que me fez assim, vamos que vamos. E aí fomos, carreguei mais um filho nas costas, mas foi. Mas foi, abrimos aqui, graças a Deus, abri. E minha luta vem sendo muito grande desde então, porque não é só dizer para vocês aqui, né, tudo sem glúten, tudo gostoso. Não, porque até hoje a mentalidade da pessoa é assim, sem glúten, sem isso, sem aquilo, sem nada, né, porque é uma porcaria. Então ninguém tem a consciência, ninguém quer mudança na vida. E eu vou falar para vocês, de lá para cá, o que minha vida mudou, com essa padaria, por conta dessa padaria e de tudo mais que aconteceu na minha vida, então as mudanças fazem parte da gente. Se a gente não se abrir para as novas oportunidades, para as mudanças, e falando em alimento, para novos sabores, a gente vai viver sempre na mesmice. Não vai entender nada. E hoje, eu falo que hoje tá mais do que, assim, a internet inteira, se você colocar médicos, especialistas, nutrólogos, cardiologistas, tem tanta gente falando do glúten que nem eu imaginava o tão nocivo que ele é. Infelizmente, ainda está difícil de mudar a consciência das pessoas. Mas ele, infelizmente, hoje, o glúten e o leite não são mais a mesma coisa que há
30, 40 anos atrás. De lá para cá vem sendo modificado. E hoje eu estou estudando muito isso. O que acontece com a nossa vaquinha? Quantos litros de leite há 40 anos atrás a vaca dava por dia? 3. Sabe quantos ela é obrigada a dar hoje? 70. Imagina o que ela tem que tomar para que ela consiga dar esse leite diariamente, para fazer todos os nossos queijos, tudo que a gente consome derivado do leite. E mesma coisa acontece com a vaca, com o porco. Hoje, infelizmente, eu visitei uma fazenda maravilhosa que eu vendo. Eu compro de lá a minha linguiça calabresa e o bacon para fazer as pizzas. Mas eu vi uma coisa que no dia que eu vi, só para dar um exemplo, eu entrei na fazenda, ai que fazenda linda, parece um hotel de porco. Ai que bonitinho, peguei no colo as porquinhas, fui lá na maternidade, achei a coisa mais linda. Aquele monte de porca dando filhinho o tempo todo. O tempo todo nascia. Gente, ai, pra mim aquele dia foi a coisa mais linda. Depois, hoje, isso não é bonito, gente. A porquinha, a vaca, né? Sabe o que acontece? Eles ficam lá dias dando filhotinho, sem parar. É uma máquina de fazer filhote, deitadinhas, todas enormes. Aí elas vão para um lugar fechado. Confinadas. Tem só uns dias de sossego, depois elas já começam a ser inseminadas de novo. Gente, se põe no lugar da coitada da porca e da vaca. Não é natural mais, né? Não é. Forçado, então, como as frutas tudo são foi forçadas. modificado. O rumo, o caminho das coisas, o rumo natural das coisas estão sendo modificado há muito tempo. No silêncio, na surdina, na escuridão. E nós fazemos questão de não abrir os olhos. Por quê? Porque é mais fácil, é mais cômodo. Ninguém vai parar de comer carne, ninguém vai parar de comer linguiça, ninguém vai parar de ir comprar o porco para o final do ano, porque é muito mais fácil, está cômodo, não é? Do que mudar. Eu não estou pedindo para ninguém ser vegetariano, mas hoje eu entendo a consciência do vegano, hoje eu entendo. Está difícil para mim largar, eu amo peixe, frutos do mar, eu gosto da carne de porco. Carne de vaca eu já não como, carne de frango também não como, é muito difícil. Mas não sou vegana, não sou vegetariana. Mas eu acho assim, que o mundo está caminhando para que tudo volte como era antes. Porque não pode mais a gente modificar tanto o caminho das coisas, sabe? Não dá mais, né? E a terra tá sofrendo por conta de tudo isso, os animais. Então foi o que aconteceu com o glúten. Lá atrás a nossa semente foi modificada para quê? Para suprir a demanda. Como é que é? O milho, o trigo, demorava quanto tempo para dar milho, para dar trigo? 6 meses, 7, 8 meses, até mais. Hoje, em 2, 3 meses, está lá, prontinho para ser colhido. Então, fizeram a mesma coisa que fizeram com a vaca, com a porca, com as nossas sementes. Eu amo o pão de fermentação natural com trigo, mas eu evito, porque eu sei disso. Aí falam, mas o integral não tem glúten? Tem, o integral também tem glúten. O nosso trigo integral também está modificado, está tudo modificado. Mas eu não vou comer sem glúten, eu vou comer, então tá, pelo menos escolha o que tem mais fibra. Né? Então, e o leite, eu não digo que a padaria inteira é zero glúten e zero lactose. Antes eu achava que o zero lactose era mais saudável, mas vou falar para vocês. Não é. Isso é para quem tem uma intolerância à lactose. Tudo bem. Só que todos os produtos hoje, exceto a manteiga ghee, eles colocam mais química, eles adicionam a lactase, que é uma química. Então, o nosso leite zero lactose tem mais química que o outro. Entende? Então, mas eu tenho, porque o meu foco antes era trabalhar com as pessoas que têm restrição alimentar.
que têm alguma restrição, alguma alergia. E, inclusive, os diabéticos, eu adorei. Você vê, quando eu fiz esse curso, eu não tinha noção de quanta gente hoje, criança, estão diabéticos. Não tinha noção. E por conta de tudo isso que eu estou falando. O que é? Antes, olha, eu vou falar 2 motivos que eu acho, minha visão, por ter tanta gente pré-diabética e diabética no mundo, inclusive crianças. Eu estou lendo um livro que está eu leio tanto livro. E essa noite passada eu comecei a ler esse livro, Diabetes, mas fala de todas as doenças e as causas, não só do diabetes. E eu falei, é isso, uma das causas. Então, eu acho que, se eu estiver errada, uma delas. Você entra na internet, essa é a menos que eu acho, mas eu acho que também é. Você entra na internet, se você quiser fazer um pão sem glúten, você digita lá, pão sem glúten. Quantos professores do dia para a noite dando cursos de pães, bolos, doces, 0 glúten? Ou com farinha de trigo. Até farinha de trigo nem se fala mais na internet quase, mas se vê lá o tanto de gente. Então, antes era assim, as pessoas estavam trabalhando fora, né? A maioria das mulheres hoje trabalham fora. Os filhos têm que comer, têm que crescer. Mas a mãe não tem tempo para fazer comida. O que ela faz? Ela compra tudo pronto, né? Vai no supermercado, as prateleiras estão lotadas de química, de conservantes, mas está mais fácil. Pega tudo, ninguém mais faz comida de verdade. Comida de verdade. Comida de verdade não dá alergia, não engorda, nada, é comida, arroz, feijão, carne, salada, legumes. O que Deus deu aí pra gente? Tá tudo, é da terra. Tá tudo pronto pra mim, tá pronto. Não existe mais feira, existe? Tá tão difícil, né? Tem que voltar às feiras. A gente tem que voltar aí na feira, no sacolão, ver tanta coisa boa, fresca, boa, pra gente inventar coisa na cozinha, rapidinho. Às vezes eu faço minha comida em 15 minutos, porque eu tô sozinha hoje, tá? Porque antes eu tinha que fazer uma comida para Amanda, uma comida para o Augusto, uma comida para o ex e uma comida que eu comia de todos, porque eu sempre comia de todos. Então minha mesa era muito colorida. Hoje a gente não vê mais isso. Não tem mais feira na casa das pessoas. Tem supermercado, tem prateleiras cheias de química e isso está causando muita doença nas pessoas, nas crianças, em tudo. É uma judiação. Outra coisa, então, voltando na internet. Aí o que está acontecendo com as pessoas que ficam em casa? Está uma onda, uma febre de fazer pão, que eu nunca vi coisa igual. Então está todo mundo comendo muito pão, muito bolo, muito doce. Perdeu a noção da coisa. É muito carboidrato e sem comida de verdade. Acho que por essa facilidade que você falou, do acesso, Nossa! de seguir tá fulano, que o fulano deu a receita. Que febre que tá. E eu vou dar curso também. Tô preparando meus cursos. Só que eu não vou ficar... Eu vou dar, sim, receita dos meus pães, dos meus bolos, mas não vai ser esse o foco. O foco é fazer as pessoas voltarem para a cozinha, sabe? A ir na feira, a comprar as verduras, os legumes, o arroz. O arroz virou o vilão. E o pão? E o pão de farinha branca? Arroz e feijão as pessoas querem tirar, né? Não. Tira da vida, low carb. Gente, eu mandei, até acho que coloquei lá, não foi, porque eu não sei mexer nessa bendita internet, onde eu estudei tudo sobre o arroz. O arroz gente, é maravilhoso. Não estou falando daquele refinado, aquele plástico. Mas tem uma forma de vocês comprarem arroz de melhor qualidade, um integral, não sei. Eu conheço um arroz que se chama basmati. Ele é muito bom, ele conserva muitos nutrientes. Então procurem, já que o arroz tem que voltar, o arroz e feijão tem que voltar a ser a base da nossa alimentação. O grão de bico, a ervilha, a lentilha. Gente, tem tanta coisa para fazer rapidinho com a nossa alimentação saudável, né? Então, é isso que eu quero pôr lá no meu curso. Eu quero fazer essas pessoas aprenderem a fazer comida de novo.
Sabe, a mãe que trabalha fora, ela tem tempo de alimentar o seu filho. Pô, puxa vida, faz uma comidinha lá que vai dar para o dia seguinte, Isso. não é? Dá para Só almoço e se planejar. janta. Se planeja, dá sim, dá. Para de querer comer fora o tempo todo, gente, isso faz muito mal. Pô, de vez em quando, no final de semana, sai, tudo bem, mas eu tô dizendo diariamente, não existe mais comida boa diariamente na casa das pessoas. Não existe mais aquela mesa onde reúne as pessoas para comer, não é? Eu mesmo, outro dia, já me peguei comendo e trabalhando. Então, eu sei, eu não estou falando que eu faço tudo direitinho, não, mas eu estou me policiando a voltar a ser como eu era antes. Não importa, aqui consome o meu tempo todo, até meu sono, a padaria me rouba. Mas faz parte, eu escolhi isso. Então, eu tenho que me organizar para ter uma vida saudável também, não só falar para as pessoas. Então, eu estou me policiando a isso também. Então, é isso, gente, que eu queria falar para vocês. E das dificuldades, eu não sei se alguém aqui tem vontade de abrir o seu negócio próprio. Alguém tem gente aqui na turma? Eu não lembro de alguém ter relatado. A Sônia tem? Sônia. O que você tem vontade de fazer, Sônia? Olha, Assunto. faça marmita saudável, faça o seu tempero, deixa lá na geladeira. Tempero é com ela mesma, né? Não compra essas quadradinhos da vida, nem aquele do amor que não tem amor nenhum. Não compre, jamais use isso. Eu mesma, eu vou te falar, eu tenho lugares que está precisando muito de marmita saudável. Está precisando muito. Então, eu mesmo vou te indicar. Então, não desista. Dificuldade você vai encontrar a vida toda. A hora que eu abri a padaria, eu já descobri um câncer. Fiquei 8 anos em tratamento do câncer. Trabalhando careca, quimioterapia, radioterapia, sem dinheiro, sem ninguém me apoiando. O sócio, coitado, vivia jogando não era videogame, era Pokémon, ia pra rua, tinha entrega pra fazer. Onde que ele estava? Ele estava jogando Pokémon na rua. Lembra aquele negócio de procurar Pokémon? Era isso que ele fazia. Então, gente, vocês nem sabem as dificuldades. No começo, quando eu abri, era uma mil maravilha, porque tudo no começo vai ótimo, né? E depois? Para conscientizar esse povo, para mostrar o meu trabalho. Eu fiz festa para a universidade de graça, para 600 pessoas, para ver se eu ficasse um pouco mais conhecida, para eles experimentarem o meu produto, que eu jurava que era bom, mas eu via gente olhando para cima e rindo. Então, eu enfrentei muita coisa. Eu fui buscar gente lá na rua, que eu vi passando na rua, olhando a placa, assim, ai, sem glúten, sem nada, acho que não deve ter gosto, e rindo. Aí eu corri, saí do escritório e falei, vem cá, por favor, como é que você chama? Vem cá, que eu vou te mostrar o que é ruim sem gosto. Vem, se você não gostar, você não precisa nem olhar na minha cara nunca mais, nem passa aqui na frente. E a pessoa sai com o sacolinho. E a satisfação das crianças? Então, Que não podem que não consumir. podem. Ela faz bolo. Trabalho com escolinha aqui em São Carlos, que tem escolinha que os pais nunca deram açúcar para os filhos. Nem açúcar, nem glúten, nem gordura, nem fritura. São totalmente saudáveis desde pequenininho. Aí quando eles têm a idade maiorzinha, que chega lá para os, acho que 10 anos, eu não me lembro, agora 10, 12 anos, eles fazem a própria escolha. Mas eles conseguem sair de casa para ir em aniversários, que tem tudo, refrigerante, tudo, e não querer. Porque não sente, não tem prazer por aquilo. É a mesma coisa ao contrário, né? Se você passou o resto da vida, porque tem mãe que dá Coca-Cola na mamadeira e um pacote de salgadinho para criança de 1 ano, que eu já vi. Então, é o contrário. Então, se você cria os seus filhos com uma alimentação de verdade, saudável, sem refrigerante, até uma certa idade, depois ele não vai querer, porque para ele vai ser ruim. Não vai ter sabor, não vai ser bom. Então, é isso que a gente tem que lutar, vocês têm que lutar. Não interessa se vai ter o seu negócio, mas aonde vocês forem trabalhar, tenham essa consciência, né? Tenham consciência que dificuldade vocês vão sempre encontrar. E outra coisa que eu acho muita dificuldade neste Brasil, não sei no resto, porque eu não conheço outro lugar, e de achar pessoas que abraçam a causa.
sabe? Se você não vai abrir o seu negócio, você vai trabalhar aqui na artesanal. Meu, abraça a causa. Abraça. Lute pelo lugar onde você trabalha. Porque nem todo patrão nasceu com tudo dinheiro, com tudo fácil, com tudo caindo do céu. Não, eu não me sinto patrão de ninguém. Eu me sinto uma companheira de trabalho. Porque eu trabalho muito. E é assim, cada cargo que vocês subirem, creiam, vocês vão ter mais serviço, vão ter que abraçar mais a causa ainda, sabe? É isso. Agora, hoje em dia, os jovens, eles entram nas empresas já querendo saber a lei, como é que é, eu não posso lavar a louça porque eu fui contratado para atender. Olha, eu não posso ajudar ali, eu não posso aprender porque meu contrato está... Não, gente. Não, pelo amor de Deus, não façam isso não. Sabe, esse negócio não existe. Hoje em dia não tem empresa, pequena empresa principalmente, que aonde você entra, você vai fazer um negócio só. As pessoas que abrem empresa hoje não tem um lugar para cada pessoa, um cargo para cada pessoa. Só aquilo lá não. Você vai ser um técnico em nutrição, vai ser e dietética, que hoje, pelo amor de Deus, olha, como foi bom esse curso, porque hoje é tudo, muito diabético, eu já falei. Então, vocês como técnico em nutrição e dietética, vocês têm que entender isso, que aonde vocês trabalharem, vocês têm que levar o conhecimento de vocês, acrescentar, aprender mais coisas e ensinar, e não virar as costas e achar que eu quero mais, é o meu, porque é isso que os jovens hoje, parece que eu não sei quem educou esses jovens, sabe? Sem luta, não tem vitória. Como é que a gente vai ser vitorioso se a gente não lutar, se a gente não aprender nada? Não é? Com certeza. Então, eu me considero uma vitoriosa, porque se vocês soubessem 1/3 da minha vida, vocês souberam aqui menos de 1/3 da minha vida, vocês iam saber o tanto que a gente tem que lutar. Porque tem os problemas particulares, tem família, tem a gente, tem a empresa, tem o trabalho, tem os funcionários. Aqui, cada um dos meus colaboradores me trazem a família para dentro da padaria. Sim. Então, são os problemas familiares que vêm junto com eles. Imagine se eu não tivesse a força de entender que eu tenho que deixar os meus lá em casa, porque aqui eu vou ter outros. E não é um. Né? Não é um. Então, entendam isso. Entendam que onde vocês forem, deem o seu melhor. Deem o seu melhor. Porque só assim a gente prospera. Só assim a gente vai ter vitória na vida. Rô, e eu ia comentar, que eu acho tão bacana eles saberem, que a padaria é uma referência já na cidade, com tudo que você falou, que ela lutou e ela conseguiu se impor. Eu acho que é isso, você se impôs no mercado com seus produtos, as pessoas reconhecem o produto. Entrei à força. Isso, a força. A força. Quero brigar, raça, né? A força. E aí, e é uma referência, tanto na cidade quanto também fora. Na região toda, na Inglaterra, na Europa tem vários lugares, várias pessoas, vários clientes que vêm de lá. Estados Unidos, a Inglaterra, eu tinha 3 clientes, uma delas tinha um câncer e eu não vou falar porque eu choro, mas ela comia aqui, ela veio fazer o tratamento aqui, era de manhã, de tarde, de noite, se tratando, infelizmente era no fígado e foi muito rápido, mas eu tenho ela dando os depoimentos, eu tenho ela fazendo live, falando da padaria. E ela levava os pães na mala, quando ela tinha que ir para lá. E muitos fazem isso. E muita gente de São Paulo, de fora, vem aqui e fala, por que você não abre lá? Eu falei assim, porque eu sou uma só. Esse menino ficou comigo 2 anos, graças a Deus, né? Mas, não, eu agradeço, porque foi a força que eu precisava. Mas, graças a Deus, mas eu sou sozinha para fazer tudo. Já tentei desistir, desanimei muito com as dificuldades, muito, gente, vocês não fazem ideia. Eu estava dando a padaria, eu me separei,
E naquela época eu sofri demais, esse 1 ano e meio atrás, eu tive muitos problemas e a minha vontade era dar a padaria, era dar. Eu quase que pus uma placa, doce, mas gente, nem assim. Deus falou, você vai até o fim. Porque eu tentei 2 vezes sociedade, também não deu certo. Porque as pessoas, sabe, tem que fazer tudo isso que eu falei agora há pouco para vocês. Não entrar porque eu quero ser dona, o primeiro dinheiro que entrar, comprar um carro zero. Não, porque nem vai dar. Mas não é isso. Não é isso. É entrar para trabalhar, mas para trabalhar. Eu já não abro mais de domingo, eu já não abro mais de sábado depois das 2, só até as 2 eu vou. Mas antes eu abria, eu fazia café colonial, eu fazia tudo. Só que hoje eu estou com 61 anos. Então eu preciso de pessoas para fazer isso hoje. Se eu quisesse voltar a abrir todos os dias, porque não dá mais, né? Eu preciso cuidar da minha saúde. Mas seria o certo. Eu tenho muita proposta de franquias, de levar a padaria para Araraquara, para Rio Claro. Eu tenho médicos fora que me chamam, vem aqui, apresente seu produto. Tem academias, casas que produto suplementos, que mais? Casas de produtos naturais. Tudo, eu podia fazer isso. Esse meu irmão, ele deu uma ideia muito boa de fazer franquias de freezer, por exemplo, colocar nos lugares que quer, porque assim não precisa ser a franquia de loja, que custa muito caro e precisa de muito... Esse é amanhã eu vou para a Fispal, mesmo. Vou até procurar, vou atrás disso, porque precisa de dinheiro. Sim. E precisa de parceiros para isso. Então eu vou, mas toma tempo da gente. Então, tudo que eu tiver de ideia leva um tempo. E esse tempo, às vezes, não é como a gente quer, não. Eu queria que tudo fosse assim, mas eu sei que não. Já vai para aqui 8 anos. Em casa eu trabalhei mais 3 anos. Nossa, começou com saúde com sabor. Saúde com sabor. Tenho até as fotos, tenho tudo, né? E depois artesanal. Mas